Olá, mais uma vez aqui no canal da Primeira Igreja Batista da Freguesia, estudando a Palavra de Deus. Se você tem nos acompanhado aí durante esse mês de janeiro, nós estamos falando sobre Pedro. Estamos estudando, então, a vida de Pedro, o discípulo Pedro, e vendo como Deus transformou, modificou essa vida. São pequenos estudos, em média 20 minutos, para que você possa ouvir com tranquilidade, aí, para que não tome muito o seu tempo, o seu dia, né? E você possa acompanhar as nossas mensagens aqui também no canal, enquanto faz uma atividade, como uma devocional, né? Às vezes, enquanto toma um café, você ouve ali como devocional e aprende um pouquinho da palavra de Deus. Essa é a nossa intenção com esses estudos. E se tem falado ao seu coração, eu também peço para que você compartilhe com pessoas queridas, em que você entende que essa mensagem pode ser útil também. Pedro, às vezes achamos que esses homens são pessoas com uma certa importância, por isso foram escolhidos por Deus. Não, são homens comuns, como eu e você, mas que aceitaram o chamado, o desafio, e se comprometeram com Cristo e assim foram transformados por Cristo. Então, a obra que Deus fez na vida de João, a obra que Deus fez na vida de Pedro e de tantos outros discípulos, Ele também pode fazer na sua vida, Ele pode também atuar na sua vida. E esse é o quarto e último momento que eu falo sobre Pedro. Para recapitular, vou falar aqui as 4 etapas, as 3 etapas anteriores. Se você não viu, assista, tá? Você pode procurar aí no canal os estudos anteriores, complementando então essa mensagem que fala aí sobre a vida de Pedro. No primeiro estudo, nós falamos sobre o grande desafio. Pedro era um pescador de peixes e foi chamado para ser um pescador de homens. Quem chamou? Jesus. Mas hoje Jesus é importante, sabemos quem é Jesus. Mas naquele momento um homem aparece diante de Pedro e diz assim, venha após mim e eu te farei pescador de homens. E ele larga as redes e acompanha Cristo. Uma decisão difícil, uma decisão de fé, uma decisão sem nenhuma garantia, mas Pedro escolhe fazer aquilo e certamente não se frustrou por isso. Foi a maior decisão da vida de Pedro, porque a maior decisão da vida de qualquer homem é escolher seguir Jesus Cristo. Depois, nós falamos também sobre a grande confissão de Pedro. No momento, Jesus está com seus discípulos, ele pergunta, o que está rolando aí, né? O que estão falando aí sobre mim? Disseram, você é João, Elias, Jeremias, parece um profeta. E Pedro faz uma declaração de fé maravilhosa. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa oportunidade, eu falei sobre o que é ser um cristão. Então, ser um cristão é uma decisão individual, um ato individual, um ato voluntário. Não é nascer num lar, ou numa cidade, ou num país chamado cristão, que faz de você um cristão. Tá? Você precisa, de fato, tomar a sua decisão de seguir a Cristo. Fazer também a sua declaração de fé. E foi isso que Pedro fez. No último estudo, no estudo anterior,
eu falei sobre um momento sombrio, difícil da vida de Pedro. Foi quando Pedro nega a Jesus Cristo. E falei que ele negou, primeiramente, pelo orgulho, né? Pedro era tratado de maneira muito especial. Dentre os 12, ele fazia parte de um grupo um pouquinho mais seleto de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Nós vamos ver que em algumas passagens aparecem sempre os três ali. E Pedro acabou se envaidecendo um pouco com isso, talvez. Então, muito cuidado com a vaidade espiritual, muito cuidado de dizer que, olha, ainda que todos caiam, eu nunca vou cair, eu nunca vou fazer isso, nunca diga isso, porque nós somos fracos, falhos mesmo, como homens, e não somos melhores do que ninguém. Falei também que ele caiu por conta da falta de aplicação espiritual, porque no momento mais difícil da vida de Jesus, Jesus pede para que Pedro orasse por ele, e 1 hora depois ele encontra Pedro e os demais discípulos dormindo. Então, cuidado quando você começa a vir para o culto desligado, durante a semana não ter uma vida devocional, uma vida de oração. Isso tudo pode fazer com que você tenha aí um desânimo espiritual. Cuidado você que está deixando de congregar. Tudo isso pode atrapalhar a sua trajetória, como aconteceu com Pedro. E também as más companhias, né? Pedro estava longe dos discípulos, como eu falei, deixou de congregar por um momento ali e acabou caindo, negando Cristo naquela oportunidade. E hoje eu vou concluir, então, essa série de mensagens, essa série de estudos, falando sobre a grande restauração de Pedro. A grande restauração. Isso é algo próprio da vida de Jesus. A especialidade de Cristo é restaurar, é salvar, é cuidar, é dar uma nova oportunidade. E vamos ver o que aconteceu com Pedro após a sua queda, após o seu fracasso. João 21, de 15 a 17, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: Pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Entristeceu-se Pedro, porque lhes perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. É muito legal o que se passa aqui, porque após o fracasso, e depois também de uma noite, de uma pesca muito fracassada, Jesus se encontra com os discípulos na praia e ele poderia interrogar Pedro falando do fracasso dele. O primeiro encontro, frente a frente, depois do que aconteceu. E ele poderia dizer: Ei, Pedro, que papelão, hein? Que papelão, você que disse que nunca me negaria e negou, e agora? Fala aí, Pedro. Mas ele não faz isso. Ele não trata desse jeito. Como Deus trata as pessoas que falham, como Deus trata as pessoas que fracassam. Como, né, a senhora que está nos assistindo trataria do seu esposo que fracassasse nos seus
votos conjugais, as suas obrigações provedoras da família, poria para fora de casa, mandaria para a casa da mãe, pegaria suas coisas e iria para a casa da mãe. Como você que nos assiste trataria o seu filho que, sei lá, se envolvesse com drogas, que engravidasse? Como trataria? Poxa, não cumpriu com o nosso padrão familiar, não quero mais você em casa. Isso aconteceu durante muito tempo em muitas famílias. Como você trataria os seus pais que, por algum motivo, talvez por incapacidade, por dificuldade, deixasse a desejar no oferecimento das suas expectativas, que rejeitasse, que fosse embora? É difícil, né? Mas todos nós, talvez, tratasse uma pessoa que fracassou de uma maneira que rejeitasse, de uma maneira que não, um desprezo, um certo desprezo. Mas eu quero dizer para você que nos assiste que Jesus não abandona o fracassado. Ele não desiste do fracassado. Ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas. Ele dá uma oportunidade. Lembra que no fracasso foram 3 negativas, que Pedro nega 3 vezes, e aqui, curiosamente, Jesus manda que Pedro afirme 3 vezes o seu amor por ele. Aonde abunda o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Não há pecado que a graça de Deus não venha alcançar. Basta que você se entregue, confesse Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e a graça de Deus, o sangue de Cristo, ele vai te purificar de todo pecado. Não importa quantas vezes a gente fale, e isso não é uma carta aberta, uma permissão para falhar. Não é isso. Eu quero dizer que Jesus não chega diante de alguém que se arrepende e fale assim: olha, você falhou. Ele vai perguntar: você me ama? Foi isso que ele perguntou para Pedro. Ele sempre vai dar uma nova oportunidade. Como diz uma canção, ele nunca desiste. Ele sempre insiste, ele não desiste de você. Nós ficaríamos com o pé atrás. Um amigo nos traiu, alguém nos passou a perna, alguém falhou conosco. A gente fica com o pé atrás. Mas Jesus não agiu desse jeito com Pedro e não age desse jeito com ninguém. Tá? Ele não faz nenhuma repreensão, ele apenas diz: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. A palavra de hoje é uma oportunidade para você que falhou e está se escondendo, fugindo de Deus. Ele vai ao encontro de você. É uma oportunidade para você que cometeu algum erro. Não fuja, porque o propósito de Deus é, sem dúvida nenhuma, restaurar você, restaurar a sua vida, E essa mensagem é para você. Às vezes a gente diz assim: ai, que bom, que essa mensagem é tão boa, porque temos alguns irmãos aqui que podem cair, que podem falhar, ou que falharam. Eles poderiam ouvir isso, sim. Se você acha que alguém pode ouvir, compartilhe essa pessoa e fale desse Deus que dá oportunidade. Essa mensagem é para você também. É muito para você também. Porque a Bíblia diz, eu citei isso no texto, no estudo passado, 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia.
Você pode cair, você pode falhar, qualquer um de nós pode cair, até porque os anjos caíram. Mas, se você falhar em qualquer área da sua vida, Deus se interessa por quem falha, não pela sua falha, né? Não pelo seu pecado, mas pelo pecador. Deus se interessa por quem falha. Se você fracassou espiritualmente, moralmente, se tem fracassado no seu relacionamento, se tem fracassado em alguma área da sua vida, não se desespere. Cristo se interessa por você e Ele pode mudar você. E a pergunta que Ele faz hoje é se você ama Cristo. Se você ama Cristo, Ele tem uma proposta para você, Ele tem uma oportunidade para você. Foi dessa maneira que Cristo reconduziu Pedro ao ministério dele, e Pedro se tornou um dos grandes vultos do Novo Testamento. Um pescador de homens. Quando a gente olha a história de Pedro no livro de Atos, é impressionante a maneira com que ele pregava e multidões se convertiam. Quando a gente olha as cartas que Pedro escreveu, vemos como aquele homem temperamental, difícil, impulsivo, aprendeu depois da oportunidade que recebeu de Jesus Cristo. No final da sua vida, Pedro foi condenado e ele seria crucificado exatamente como Jesus foi crucificado. Mas Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer da mesma maneira que o Senhor havia morrido. Lembra o Pedro de antes? Ainda que todos te neguem, jamais eu, se achando melhor do que o outro. Não. Agora, ele não se achava digno. Mesmo depois de tudo que fizera, de toda a obra que Deus fizera através dele. A história conta que Pedro, antes de ser crucificado, ele foi forçado a ver a crucificação da sua esposa. E as últimas palavras dele foram: lembra-te, minha amada, dos sofrimentos do seu Senhor por nós. Impressionante isso, porque após a queda, né? Após a queda, ele mudou completamente. Após declarar, ou ter a oportunidade de poder declarar o seu amor por Cristo, Pedro se compromete completamente com Cristo e nunca mais negou, nem na hora da sua condenação, né? Da sua condenação. E assim foi a história deste homem. Aquilo que ele disse lá atrás: ainda que todos te neguem, jamais te negarei, se achando orgulhoso. Não. Agora aquele homem era um crente comprometido, com a experiência indizível com Cristo. E é isso que eu quero ensinar e passar com essa série de estudos. Hoje, a palavra é uma palavra de restauração. Mas não é uma restauração qualquer. É uma restauração como uma proposta. Nós temos aqui, talvez, a confirmação do chamado de Pedro. Depois dele mesmo entender, ser confrontado, entender que ele era um homem comum. Depois de passar pelo fracasso, Jesus entendeu que Pedro estava pronto para apacentar as ovelhas dele. O que eu quero dizer nessa oportunidade é que Jesus chama você. E a pergunta de hoje é: você ama Cristo?
Se você ama a Cristo, Ele tem oportunidade para você. Se você falhou, venha. Ele não desiste jamais de você e da sua vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.